Está encerrada a sessão. Deputada Soraya Santos termina esta sessão do Congresso Nacional, que foi convocada para votação de vetos. Aliás, ela quer uma continuação de uma sessão de ontem, em que os senadores e deputados, deputadas e senadoras tentaram votar vetos. Hoje concluíram a votação de um e acabou que não houve entendimento para votar os outros 9 que ainda ficaram faltando. Mas quem vai trazer mais informações para você que está conosco aqui pela TV, pela Rádio Câmara, é a Dini Moraes, que vai ouvir os deputados e trazer todos os detalhes. Você vai ficar muito mais bem informado. Então, muito boa noite a você, obrigado pela audiência, fique com a Dini Moraes. Quarta-feira, 11 de março de 2020, acabou agora há pouco a sessão do Congresso Nacional em que foi derrubado o veto do presidente da República, Jair Bolsonaro, que impedia a ampliação do benefício de prestação continuada, conhecido como BPC, que é um benefício assistencial dado a idosos com mais de 65 anos e pessoas deficientes que não conseguem se manter, que têm renda familiar inferior a 1/4 de salário mínimo. O que esse projeto faz na prática? Na verdade, ele dobra a renda necessária para se obter esse benefício. Em vez de ser R$ 261 por mês por pessoa da família, esse era o limite que poderia a família ter, receber por mês para conseguir acesso a esse benefício de um salário mínimo mensal do BPC, agora será o dobro. Cada pessoa da família poderá receber até R$ 522 por mês, em média, por pessoa, para conseguir ter acesso ao benefício de prestação continuada. Lembrando, o benefício continua sendo restrito a pessoas idosas e pessoas com deficiência aí que estão eleitos, estão aí capazes de receber esse benefício. Na prática, gente, vai ampliar a quantidade de pessoas que podem ter acesso a esse benefício. Inicialmente, o Ministério da Economia tinha feito uma estimativa que o impacto seria de cerca de 11 bilhões de reais por ano e, posteriormente, passou esse número para cerca de 20 bilhões de reais por ano. O presidente da República havia justificado seu veto dizendo que os parlamentares não tinham indicado de onde iriam tirar esse dinheiro. O fato é, com a derrubada do veto feita por deputados e por senadores, a gente lembra que 45 senadores foram favoráveis à derrubada do veto e 302 deputados também foram favoráveis à derrubada desse veto, essa lei será promulgada. Era um projeto de lei que tramitava há 23 anos aqui no Congresso Nacional. Vai ser promulgado e, na prática, então, vai virar lei. Eu estou aqui com 2 deputados que discutiram essa questão durante a sessão do Congresso Nacional. Eu vou falar primeiro com o deputado Bira, do Pindaré, do PSB do Maranhão. Deputado, o senhor defendeu a ampliação do Bolsa Família, não, perdão, do BPC, do Benefício de Prestação Continuada, e o senhor deu vários argumentos por que isso é necessário, contrariando os argumentos do governo de que isso seria um grande impacto nas contas. Quais são esses argumentos? Olha, primeiro que é um benefício para aqueles que mais precisam, a população mais pobre, que tem dificuldade, sobretudo em momentos como esse de crise, de um desemprego crescente, da falta de oportunidades que a própria população tem. E você está beneficiando um segmento que precisa de uma atenção especial, que são as pessoas com deficiência. Então não podemos admitir que uma ampliação dessa, que foi debatida, que foi aprovada, pudesse ter sido vetado pela Presidência da República, que eu acho que faltou muita sensibilidade por parte do governo de compreender a importância que isso tem para a vida das pessoas. E a despeito dos custos que são levantados, que toda política pública tem custo. Isso é absolutamente normal, O que nós não podemos admitir é que só olhem os custos quando se trata de questões relativas aos pobres, aqueles que mais precisam. Quando se trata dos ricos, dos poderosos, aí ninguém quer mexer, Se o agronegócio deve bilhões de reais, ninguém fala. Os devedores da Previdência, ninguém fala. Taxar lucros e dividendos, que é uma coisa que está na Constituição Federal, que, por incrível que pareça, os ricos, poderosos, milionários não pagam, aí ninguém quer tratar. Então fica estranho, você ter uma situação como essa, em que um parlamento como esse, o tempo todo legislando contra a população, porque aqui já se aprovou a reforma da Previdência, reforma trabalhista, teto de gastos, agora estão aí com uma medida provisória 905, são tantas coisas
que são trazidas para essa casa, tudo contra o povo tem sido aprovado, aí vem uma medida simples como essa, direta, objetiva, clara, né, e o governo veta. Então eu acho que hoje o Congresso Nacional, pelo menos, acendeu uma luzinha, né, deu um sinal de esperança, né, na medida em que não aceita esse veto e mantém a assistência necessária para esse segmento tão importante da população brasileira, que são os mais pobres, idosos e principalmente as pessoas com deficiência. Tá certo, muito obrigado, deputado Bira do Pendaré, do PSB do Maranhão, muito obrigado pela sua entrevista, obrigado por ter esperado, inclusive, a gente aqui no final dessa sessão. E agora a gente vai ver o outro lado da questão. O deputado Paulo Ganimi, do Novo do Rio de Janeiro, o senhor foi na tribuna, inclusive, falar sobre esse assunto, inclusive falando da questão da responsabilidade fiscal, né, que os cofres do governo vão ter um trabalho para conseguir arcar com esse custo novo que está vindo com a ampliação do BPC. Exatamente. Eu acho que foi uma decisão irresponsável por parte do Congresso. E a gente tem que lembrar o seguinte, você acabou de falar, o governo vai ter que ter trabalho. Não tem trabalho. Se teria trabalho se existisse dinheiro, ele tivesse de onde tirar para alocar para isso. Não há dinheiro. Hoje, o orçamento livre da União é muito pequeno. Quase tudo já está destinado para pagar salários, pagar previdência, o que sobra para pagar, para fazer projetos, para fazer investimento, para inclusive questões emergenciais como as que tivemos e estamos tendo agora, como o caso recente lá no Ceará, do enfrentamento com a polícia, como o caso das inundações, da chuva que assolou todo o sudeste do Brasil, e agora a questão do coronavírus, como também do sarampo, né, que estamos agora com uma campanha de vacinação. Então, não é responsável, por mais que a gente tenha compaixão para as pessoas que vão ser beneficiadas com esse benefício. Todo mundo tem. Não é pessoa boa, pessoa má. Todo mundo tem coração aqui, todo mundo quer que essas pessoas tenham uma vida melhor. Não há dúvida sobre isso. Agora, em detrimento de quê? O que a gente está fazendo para dar uma vida melhor para essas pessoas? Dando uma vida pior para todo mundo, inclusive para essas pessoas. Porque a gente está tratando aqui de assistencialismo puro, a gente não está tratando de medidas para que essas pessoas tenham uma vida melhor no longo prazo. A gente não está tratando de medidas, inclusive no momento em que a gente não tem dinheiro. No momento de crise, a gente está fazendo com que os investidores que poderiam trazer dinheiro para o Brasil, poderiam gerar renda, poderiam gerar emprego, fazer obras, fazer novas instalações, fábricas, tudo mais. O que elas vêm com essa mensagem? Vem a mensagem de que o Brasil não quer avançar, de que o Brasil não quer evoluir. A gente está sendo irresponsável. Quando a gente é responsável fiscalmente, qual é a credibilidade que o governo tem? E nós fazemos parte disso. Não dá para separar Congresso do Executivo. Aqui a gente está no mesmo barco e quando a gente toma uma medida dessa, populista, né, porque é muito fácil e bonito ir ali na tribuna ou aqui no plenário e falar que a gente está ajudando o mais pobre. Estamos ajudando talvez alguns mais pobres, mas em detrimento de quê? E é isso que a gente tem que discutir, tem que pensar. Políticas públicas responsáveis. A gente está falando tanto de o que a gente pode fazer para melhorar o Brasil, a gente não está fazendo nada agora para melhorar o Brasil. Pelo contrário, demos um tiro no pé. Muito obrigada, deputado Paulo Ganimi, do Novo do Rio de Janeiro, agora líder do partido, né, este ano na Câmara. Muito obrigada pela sua entrevista. A gente lembra que esse argumento dado pelo deputado Paulo Ganimi foi o perdedor, né? Então, como eu disse anteriormente, essa ampliação do benefício de prestação continuada vai, de fato, virar lei. E esse benefício, que hoje é dado a cerca de 4.600.000 brasileiros, entre idosos com mais de 65 anos e pessoas com deficiência que não conseguem se autossustentar, vai ampliar a quantidade de pessoas que vão poder ter acesso a esse benefício de um salário mínimo mensal. Lembrando que, então, a renda agora familiar será de R$ 522 por mês por pessoa da família para poder ter acesso a isso. Gente, esse foi um veto presidencial que foi colocado em votação aqui no dia de hoje. Lembrando que a pauta do Congresso Nacional, na verdade, tinham 10 vetos presidenciais na pauta. Este foi o único que foi votado. Os outros 9 ficaram para a semana que vem e ainda há um impasse muito grande a respeito de vários deles, e entre eles o primeiro da fila, que trata de 24 pontos do pacote que ficou conhecido como
pacote anticrime do ministro da Justiça, Sérgio Moro. São pontos que trazem muita polêmica entre os parlamentares e que ficaram para ser negociados até semana que vem, para então serem colocados em votação. Depois dos vetos presidenciais é que serão colocados em votação 3 projetos de lei que tratam de regulamentar como serão aplicadas, colocadas em prática pelo governo, emendas parlamentares, ou seja, quais são as regras que o governo vai ter que obedecer, e os parlamentares também, na hora de executar as obras e serviços que foram indicados pelos deputados e pelos senadores lá nos estados. Por aí estão envolvidos cerca de 30 bilhões de reais na divisão entre governo e parlamentares. Foi uma queda de braço muito grande nas últimas semanas entre os governos e os parlamentares para traçar aí essas regras, e ainda não há acordo para a votação desses projetos, apesar dos vetos do presidente Jair Bolsonaro a respeito desses assuntos terem sido mantidos. Ou seja, as negociações para colocar aí parte do orçamento, desses 30 bilhões de orçamento em prática, ainda estão rolando também. Bom, a gente vai poder ver o desdobramento dessas questões todos na semana que vem, já que já tem sessão do Congresso Nacional convocada para a terça-feira. Eu fico por aqui, até lá.